Você já parou para pensar como algumas pessoas parecem ter superpoderes escondidos no bolso? Como se fossem personagens de filme, mas completamente reais? Não estamos falando de voar ou lançar laser pelos olhos. Ainda não, pelo menos. Mas de habilidades tão fora do comum que até os cientistas coçam a cabeça tentando entender. Imagine um garoto que, aos 3 anos, já tocava piano com a desenvoltura de um veterano de conservatório. Não é exagero. Isso aconteceu com Jacó Velasquez, que, antes de aprender a escrever o próprio nome direito, já deslizava pelos teclados como se tivesse nascido dentro de uma orquestra. Alguns disseram que era apenas prática, outros apontaram autismo savant, uma condição em que certas pessoas apresentam habilidades extraordinárias em meio a limitações cognitivas. Mas a verdade é que, até hoje, ninguém consegue explicar totalmente como tanto talento coube em um corpinho tão pequeno. E que tal Stephen Wiltshire, o Homem-Câmera? Ele sobrevoa uma cidade por alguns minutos e depois desenha cada detalhe com precisão absurda. Rua por rua, janela por janela, tudo de cabeça. Sem rascunho, sem régua, só memória. Ele é um dos maiores exemplos do que a ciência chama de memória fotográfica extrema. Pesquisadores estudaram seu cérebro e descobriram uma atividade intensa em regiões ligadas à visualização espacial, mas, no fundo, ainda parece mágica. Agora, segura essa. Ben Underwood, um adolescente que ficou cego aos 3 anos, aprendeu a ver usando sons. Literalmente. Ele fazia cliques com a língua e escutava o eco que voltava, exatamente como fazem os morcegos. Essa habilidade é chamada de ecolocalização humana. E mesmo sendo algo possível de treinar, ninguém fazia como Ben. Ele andava de skate, jogava videogame e reconhecia objetos à distância, como se seus olhos tivessem sido substituídos por um radar natural. E tem a menina da Romênia, Loreta, que lia livros de trás para frente com fluência aos 2 anos. Não só lia, como também aprendeu 5 línguas antes dos 6 anos, tudo sozinha. Ela era tão rápida no aprendizado que confundia os próprios professores. A ciência fala sobre cérebros hiperconectados, plasticidade neural extrema e uma pitada generosa de genética rara. Mas mesmo com todos esses nomes bonitos, o que ela fazia ainda parecia mais feitiço do que fato. Falando em genética, lembra do nadador Michael Phelps? Claro, ele treinava muito, mas seu corpo também era fora do padrão. Braços longos demais, pés que funcionavam como nadadeiras e articulações mais flexíveis que o normal. Isso tudo dava a ele uma vantagem que nem todos conseguem alcançar só com esforço. Ou seja, o treino ajuda, mas às vezes o projeto original vem com uns ajustes especiais de fábrica. E não podemos esquecer de Daniel Tammet, que consegue fazer cálculos absurdos de cabeça e memorizar mais de 20.000 casas decimais do número pi. Ele também aprendeu islandês, uma das línguas mais difíceis do mundo, em apenas uma semana. Quando perguntado como fazia isso, ele respondia que os números para ele tinham cores, texturas e formas. Era como se ele visse matemática em 3D. Os neurologistas ficaram tão fascinados que passaram anos estudando seu cérebro. Resultado? Ainda não há um consenso. Uns falam em sinestesia, outros em uma forma rara de autismo, mas ninguém fecha a conta. Essas histórias são um lembrete inspirador de que o ser humano ainda é um enorme quebra-cabeça com peças que nem a ciência encaixou direito. Sim, treino conta, muito. Mas há uma dança misteriosa entre genética, ambiente, acaso e talvez algo que nem conseguimos nomear ainda. É como se o universo deixasse pequenas fagulhas de genialidade espalhadas por aí, acendendo algumas de vez em quando, só para lembrar que o impossível talvez só esteja esperando ser decifrado. Então, se você tem um talento meio estranho, uma habilidade que ninguém entende direito, ou sente que há algo diferente em você, talvez você seja um desses enigmas ambulantes.
E tudo bem se ninguém souber explicar, às vezes, os maiores dons são justamente aqueles que a ciência ainda não aprendeu a medir.